uma nova série de mensagens intitulada Siga em Frente. Graças a Deus, só uma pessoa mandou mensagem: pastor, está errado, em frente é separado. Não está errado não, gente. Em frente é de enfrentar. Siga em frente. Porque nós queremos muitas vezes seguir, mas vem a primeira barreira, nós já desanimamos e viramos e voltamos tudo de novo. Então é preciso seguir, é preciso enfrentar. E aí então nós temos um desafio esse mês de aprendermos como seguir em frente e como enfrentar aquilo que é necessário para que a nossa vida seja transformada. E aí, hoje nós iremos, a primeira mensagem da série é reagir é necessário, é uma necessidade. Nós precisamos aprender a reagir. Eu quero começar com uma palavra que tem sido muito usada, está muito na moda, que é proatividade. Então, ser proativo. Hoje, qualquer empresa, qualquer entrevista de trabalho vai se questionar essa realidade, se você é uma pessoa proativa. Hoje se escreve no currículo, a gente coloca, antigamente colocava lá no finalzinho do currículo algumas características pessoais. Sou uma pessoa de fácil relacionamento, gosto de aprender, um monte de coisa. E agora a gente só resume na frase: eu sou uma pessoa muito proativa. Eu achei uma definição bem curta, bem breve, para entender um pouco o que é proatividade. Proativo é um adjetivo da língua portuguesa que define alguém que age antecipadamente, evitando ou resolvendo situações e problemas futuros. O que é uma pessoa proativa? Pessoa proativa é aquela que não fica esperando as coisas acontecerem. Não é aquela que fica esperando que alguém resolva o problema, mas é alguém que ela antevê a situação e já procura meios e formas para solucionar futuros problemas. Então, ser proativo é isso, não é ficar sentado, reclamando, lamentando, mas é ficar atento para as circunstâncias e assim procurar resolver as situações antecipadamente. Mas, infelizmente, existem os famosos ismos, que nos impedem a proatividade. Alguns ismos que nós temos na vida, que impede você e eu de sermos proativos. Por exemplo, o pessimismo. Faz com que você não consiga enxergar a nova possibilidade. Então, há pessoas que são pessimistas, e o copo está sempre meio vazio. Sempre há um motivo para lamentar, um motivo para murmurar, um motivo para reclamar. Por quê? Porque a característica dessas pessoas são pessoas pessimistas. Mas também há o conformismo. Faz com que você não acredite que vale levantar e tentar de novo. Então, pessoa conformada com a vida. Não adianta tentar outra vez. É ano que vai, é ano que vem, desistir. Não consigo mais ser diferente, não consigo fazer diferente, então eu sou uma pessoa conformada com as coisas. E último, derrotismo. Faz com que ache que já perdeu, antes mesmo de começar. Aquela história de você vai numa entrevista de emprego, quando você chega, olha ali quem vai fazer a entrevista, você pega o seu currículo, coloca embaixo do braço e vai embora, porque você entende que não é para você aquilo ali. É uma situação que você precisa definir, mas você já começa a ir até lá derrotado. Então você nem espera tentar lutar, nem espera começar a fazer, mas o ismo já impede a proatividade, pelo fato que nós já entendemos que nós somos derrotados e não vai mudar nada, nada vai ser diferente. Tem um versículo bíblico em Provérbios que eu gosto bastante, diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Tem textos que não é necessário explicar. Então, quando você não quer fazer alguma coisa, o que você faz? Arruma desculpas, arruma razões para não fazer. Então, você precisa, levanta, toma um jeito na vida, vai fazer alguma coisa. Tem um leão lá fora. Então, eu não vou sair de casa, vou enfrentar um leão nas ruas, vou ficar aqui. E aí, isso nos torna
torna-nos reativos, condicionar o acontecimento às situações. Então não é a questão da reação, mas é a questão assim, você olha as condições que cercam você observa aquilo que está acontecendo ao redor, os perigos que tem no caminho, no trajeto, os perigos que tem nos desafios que você vai assumir, e você começa a reagir a partir dessas realidades. Então você começa a imaginar que lá fora tem um leão, então você vai ser apenas reativo, ou seja, algumas ações reativas. O primeiro delas são emotivas, tristeza seguida por uma angústia, gerando apenas questionamentos. É quando você, enfrentando uma situação, o único sentimento que vem é essa tristeza, é essa angústia. Você se torna alguém tão emotivo, tão abalado nas suas emoções, que você não consegue enfrentar as circunstâncias que você precisa fazer com que elas mudem. Ou as mais conhecidas nossas, as religiosas. E a frase que a gente gosta de dizer, está nas mãos de Deus. Não é assim que a gente fala diante de uma circunstância adversa? Pastor, está na mão de Deus. Ou seja, falsas expectativas de mudanças. Então eu não quero dizer que eu perdi a fé, eu não quero dizer que eu sou descrente, e eu também não quero tomar atitude nenhuma, não quero mudar, não quero fazer nada diferente. Então o que eu faço? Eu digo que entreguei para Deus, e as coisas permanecerão do mesmo jeito. E a mais complicada que é a terceirizada. Pastor, na hora certa vai aparecer alguém e vai resolver o meu problema. Uma hora alguém aparece, abre uma porta de emprego para mim, de repente alguém aparece e vai me ajudar nessa área da minha vida, de repente alguém vai aparecer. Então, ou seja, eu espero que outras pessoas resolvam os meus problemas, que outras pessoas enfrentem os enfrentamentos que são meus. E queridos, não provocamos a reação, apenas agimos no reflexo da situação. Você não começa então a agir dessa forma reativa, não é que você está projetando, planejando a reação, mas você apenas vai agir de forma do seu reflexo. Eu gosto muito de futebol, mas não gosto muito de falar de futebol na mensagem. Mas esses dias, assistindo um programa, achei interessante os termos que se mudam conforme passam os anos. E falando de goleiros. Antigamente, o Jairão, que é um bom goleiro, quando ele pegava uma bola, falava assim, olha, o Jair é um goleiro de bom reflexo. Por quê? Era literalmente, pegou no susto. Então a bola veio, você no reflexo, você imaginou, você se jogou ali e pegou. Hoje, a maneira que se fala de goleiro é que ele teve rápido poder de reação. Ele é rápido poder de reação. Então, ou seja, ele já não vai mais naquele reflexo. Ele sabe exatamente o que é possível acontecer e o poder de reação dele é muito rápido. Então, quando nós pensamos assim, dessa forma que se trata o goleiro hoje, nós tratamos do reflexo. Nós tentamos resolver as coisas no susto. Nós tentamos fazer diferente de uma forma rápida, impensada. Mas nós não conseguimos pensar e provocar uma reação que venha gerar mudança na nossa vida. Uma mudança que possa acontecer de forma efetiva. Tem uma música antiga, do Geraldo Sodré, que eu sei que você vai ler cantando essa música, que dizia assim, não vou cantar. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, ou seja, isso aqui, popularmente, todo mundo conhece. Então, o ser humano por si, diante daquilo que é chamado de graça comum, que todos nós somos alcançados por Deus, esse Geraldo Sodré também entendia, que aquele que sabe o que deve fazer e faz, é diferente daquele que vai agir apenas no reflexo, apenas aquele que vai esperar a situação chegar ao seu cúmulo, chegar ao final de todas as coisas para tentar resolver, mas não, o que ele vai fazer? Ele vai tomar uma posição na hora certa. E queridos, quando nós entendemos que isso é importante, nós vamos compreender que reagir é uma necessidade que nós temos. É não tentar esperar a vida acontecer, não é esperar as coisas se resolverem por si só, não é esperar as circunstâncias complicarem na nossa vida, mas exatamente é preparar o momento, preparar a hora, entender a oportunidade que Deus nos dá e reagir na hora e na forma correta.
Eu quero convidar você a abrir em Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 34, um texto bastante conhecido. Jesus, em meio à multidão, ele se depara com duas pessoas. E essas duas pessoas são registradas nesse contexto de Marcos 5, 21 ao 34. Versículo 21 diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse comentarista bíblico, quando ele fala sobre esta passagem, ele faz uma comparação entre Jairo e essa mulher chamada mulher do fluxo de sangue. Jairo, um líder da sinagoga, um homem importante na sociedade do seu tempo. Essa mulher, não sabemos nem sequer o nome dela. Jairo, líder religioso. Essa mulher, excluída da comunidade religiosa, por razão óbvia que era da questão do fluxo de sangue. Ela não poderia estar entre as pessoas. Jairo, um homem rico, uma mulher que perdeu tudo o que tinha. Jairo, alegria de conviver 12 anos com a sua filha. A mulher impedida de ter filhos. Jairo faz um pedido público a Jesus. A multidão está ali, ele vem e se prostra diante de Jesus, e eu imagino como é a cena, porque sendo um homem importante na sociedade, um homem importante na religião, um homem reconhecido por todos, quando eles se aproximam de Jesus, ele vai em direção a Jesus, o que acontece com a multidão? A multidão dá um passinho do lado, abre para ele passar, e ele se aproxima e se prostra, e todo mundo vê o que está acontecendo, e ouve o pedido de Jairo, para que Jesus fosse até a sua casa, tocasse na filha dele, e pudesse curá-la. Mas no mesmo contexto, uma mulher aproxima e toca silenciosamente, porque se ela aparece de uma forma rápida, diante de todas as pessoas pudessem ver, sabendo que aquela mulher há 12 anos era uma mulher com hemorragia, ela não poderia estar no meio da multidão, ela não poderia tocar e ser tocada por ninguém, porque quem tocasse nela era considerado impuro, assim como ela era considerada impura. E aí então ela deveria chegar de forma silenciosa, que ela pudesse chegar por trás de Jesus. Mas o que me chama a atenção é o que se fala acerca da realidade dessa mulher. 12 anos de sofrimento.
Olha o que diz Levítico 15, 25 ao 27. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar, durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo. Quem tocar estas será imundo, portanto lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Queridos, é meio óbvio essa realidade. Imaginar a cultura, o conhecimento da época, e eles vivendo agora em tendas, passando de cidade em cidade, até entrar na terra prometida, e poder agora conviver com a higiene um do outro. Então, com o perigo da contaminação, o perigo de transmitir enfermidade a outros, era óbvio que não havia o conhecimento necessário, e por isso era considerado que ela deveria ficar afastada da comunidade. Mas com o passar do tempo, isso se torna algo religioso. Se torna algo que começa agora a ser discriminada as mulheres que assim sofriam. Então começam a afastar essas mulheres, começam a excluir essas mulheres e impedir que elas fizessem parte da comunidade do povo de Deus. E a consequência, primeiro, isolamento conjugal. Se o homem tocasse nessa mulher, também era considerado impuro. Então, pelo menos durante 12 anos, essa mulher não foi tocada por seu esposo. Isolamento social. Ela não poderia ser vista num grupo de amigos, porque assim, se ela fosse vista, aqueles amigos também seriam rejeitados pela comunidade. Isolamento espiritual. Ela não poderia sequer chegar próximo ao templo. Imaginar ainda poder cantar e louvar a Deus com toda a comunidade de Israel. Essa era a realidade dessa mulher. Ou seja, a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue, vinha sofrendo de uma hemorragia, despendido de tudo quanto possuía, e a situação dela, o texto vai dizendo que ela ia indo a pior. Ela ia ao médico, ia em outro médico, ia num outro médico, nada descobria, e para complicar a situação, indo cada vez pior. É interessante como nós gostamos de rotular alguns personagens bíblicos. O quanto que nós olhamos para homens e mulheres da palavra de Deus e determinamos algo a respeito dele, e assim nós, toda vez que lemos o texto, já imaginamos ou já interpretamos daquela maneira. E essa mulher, tantas vezes nós já ouvimos sermões dizendo, por exemplo, esta mulher errou porque procurou os médicos, essa mulher procurou errado, essa mulher não acreditava em Jesus, mas quando ela descobriu que Jesus estava ali, ela foi até Jesus. Querido, se tinha algo que essa mulher queria, era voltar a viver. O que essa mulher mais queria, era voltar a estar com a sua família, era voltar a estar no meio do povo, no meio da multidão, era poder ter a sua vida social restaurada, a sua vida espiritual cuidada agora por Deus. Tanto que tudo o que ela tinha, ela entregou, tudo o que ela pôde fazer, ela fez, o quanto ela pôde lutar, ela lutou. Ou seja, ela foi alguém que não desistiu em meio à caminhada, foi alguém que não abriu mão da possibilidade da cura. Queridos, a convicção de fé, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa mulher era consciente do esforço que ela deveria fazer. Ela sabia que, diferente de Jairo, que poderia ir em meio à multidão, as pessoas iriam dar a ele a liberdade de passar, e seria ali um privilégio dizer que agora o líder da sinagoga, o líder dos judeus, homem importante na sociedade, se prostrou diante de Jesus. Mas agora dizer que uma mulher hemorrágica, que se tocasse algum homem, ele se consideraria impuro, tocar em Jesus, ela sabia o preço, ela sabia o esforço que ela precisaria enfrentar, ela estava consciente da situação que ela estava vivendo, ela sabia o que dizia a lei, ela sabia a dor que ela sentia, o sofrimento. Vocês mulheres, dá para imaginar, durante 12 anos, esse sofrimento, 12 anos, a hemorragia inconstante o tempo todo, ela não tinha como cortar aquilo. Queridos, ela sabia, ela tinha consciência que era da necessidade de reagir. Ali no texto que nós lemos do Levítico, são alguns dias da menstruação.
Passou disso alguns outros dias, e se prolongar todos os dias, ela será considerada imunda. Queridos, ela tinha plena consciência que ela precisava tomar uma atitude na vida dela. Tanto que ela, todo o tempo, ela procurou maneiras de fazer isso. Mas chega aos ouvidos dela, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ela queria. Quando nós brasileiros gostamos de fazer isso, quando estamos com uma gripe, alguém indicou um remédio, a gente corre atrás comprar. Alguém indicou um tratamento, nós corremos atrás comprar. Agora imagina essa mulher. Imagina quantos especialistas ela foi atrás. Quantas pessoas ela se decepcionou, porque ela acreditava que ela encontraria a resposta. Mas esta mulher não desistiu, esta mulher não desanimou. Quando ela ouviu acerca de Jesus, sabendo que ele passaria por ali, ela tinha uma convicção no coração. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Queridos, a decisão consciente da reação, diferente de agir de forma do reflexo, nós temos que aprender a tomar a decisão consciente de reagir na nossa vida. Não é tentar esconder os problemas, não é tentar enganar as pessoas, não é tentar maquiar a situação, mas é exatamente mostrar que nós precisamos reagir, nós de forma consciente tomar atitude diferente, ou seja, o que a afligia a leva até Jesus. Ela sabia qual era a sua aflição, ela sabia qual era a sua dor, ela sabia o que era necessário para que ela pudesse ter a sua vida restaurada. Mas diferente de ficar lamentando, murmurando num canto, ela ouve falar sobre Jesus, e aquela dor, aquele sofrimento, aquela tristeza que abatia o coração dela, a direciona até a pessoa de Jesus. É interessante que algumas áreas da nossa vida, que nós sabemos que precisamos reagir em relação a elas, que nós precisamos fazer diferente, que nós precisamos cuidar dessas áreas, são as áreas que mais nos afastam de Jesus, são áreas que nós não tratamos na oração, são áreas que nós não queremos ouvir sermões a respeito, são áreas que nós queremos esconder até de Deus. Mas esta mulher, o que a afligia, a levou até a presença de Jesus. O que parecia insolúvel, não tira a sua esperança. Quantas respostas negativas, quanto dinheiro gasto, quanta energia despendida naquilo. Não vou perder a minha esperança. Não vou abrir mão dessa nova possibilidade que eu estou tendo. E queridos, fazer mais do que outros fortalecia a sua ação. Sabe o que é interessante? O texto começa com algum joguinho de palavra. Primeiro fala que uma multidão estava comprimindo Jesus. Uma multidão apertava Jesus. Uma multidão estava todo o tempo encostando em Jesus. Aproxima Jairo e fala assim, Jairo, vai até a minha casa e toca na minha filha. Toca na minha filha. E entra uma mulher, sorrateiramente no meio da multidão, e toca nas vestes de Jesus. Jairo faz um pedido, e a minha filha será salva. Esta mulher recebe esta palavra de Jesus, filha, a tua fé te salvou. Queridos, o que Jairo pede para sua filha, Jesus oferece a ela. O que Jairo se importava com a sua filha, Jesus, mulher, que ele a chama de filha. Diferente da multidão que comprimia, a multidão que só queria ver o que estava acontecendo, quem estava conversando com ele, a multidão que se reunia no domingo à noite, a multidão que ouvia sermões, a multidão que fazia um monte de coisa. Mas, queridos, o que fortalecia esta mulher é que a atitude dela foi diferente em relação a toda a multidão. Ela teve um toque intencional. Jesus sabia que algo era diferente. Quando ele fala assim, alguém me tocou porque eu senti sair poder. Qual que é a resposta dos discípulos? Senhor, uma multidão está o comprimindo. Como todos estão tocando o Senhor? Não. Eles estão encostando em mim. Eles estão esbarrando, me empurrando.
mas alguém, de forma intencional, tocou em mim. Ou seja, tem alguma coisa aqui que me assustou agora. Está aqui. Bom, vai ficar comigo até o final. Marcão, dá um close nele. Queridos, de forma intencional, ela toca em Jesus. É interessante que esta ação fortalecia. Eu não quero estar no meio da multidão, eu não quero só fazer parte de uma igreja, eu não quero só estar no domingo à noite, mas eu quero fazer algo mais, porque é isso que vai fortalecer. Talvez apenas olhar Jesus de longe, se eu olhar Jesus eu sou curado. Não, eu quero tocar nele, com um propósito definido. Quando eu chegar, eu vou encostar nele, e quando eu encostar, eu serei curada, movido pela fé. Ninguém tinha falado para ela da conversa de Jairo com Jesus. Ninguém tinha falado, ela apenas ouviu falar de Jesus, o que ele estava fazendo. Mas movido pela fé, ela decidiu fazer algo diferente dos outros. Isso a fortalecia. Mas nós temos as nossas dificuldades para reagir. Aquela mulher, em todo o tempo, não lamentava, não reclamava. O texto fala que ela apenas determinou no seu coração. Mas nós temos algumas dificuldades para reagir. E a primeira delas, sentimento de inferioridade. Jairo chegou primeiro do que eu. Uma criança de 12 anos é muito mais importante do que eu. E essa criança está para morrer, malemar, estou vivendo há 12 anos assim e consigo mais um tempo. Quantas vezes nós temos esse sentimento de inferioridade? Sempre achamos que nós somos os menores de todos. Sentimento de vitimização. Tudo acontece para piorar a nossa vida. Tudo acontece por causa de nós. Sentimento de autopiedade. Ah, tadinho de mim. Na minha época, na criança, tadinho meu. Assim que a gente vive. Coitadinho de nós. Medo de rejeição. Mania de perseguição. Apatia diante das circunstâncias. Queridos, tudo isso poderia ter atingido aquela mulher. Tudo isso, infelizmente, tem atingido muitos de nós. Diante de situações que nós podemos mudar, diante de situações que nós podemos fazer diferente, nós não fazemos por essas realidades que estão inseridas em nós. Eu acho interessante essa definição. Ímpeto destrutivo ao esforço positivo. Toda possibilidade, um esforço positivo, nós temos um ímpeto destrutivo. É aquele famoso balde de água fria. É quando você quer fazer um esforço positivo, numa direção que vai mudar a sua história, que vai acontecer algo diferente, algo novo. Já vem todos os sentimentos anteriores e aquele ímpeto destrutivo barra a nossa vida. E é interessante que a multidão vivia assim. Grande multidão o seguia, comprimindo. E quando chega para Jesus, quando Jesus olha e diz que alguém tocou, o ímpeto destrutivo, o esforço positivo dos discípulos, falam o que para Jesus? Senhor, segue a estrada, continua andando, a gente não sabe quem tocou. Queridos, esse ímpeto destrutivo que nós temos na nossa vida, ele é fortalecido por algumas realidades. Primeiro, por uma visão religiosa equivocada. Às vezes nós temos uma visão em relação à nossa espiritualidade equivocada. Então o que acontece? Aquela mulher, ao longo da história, era apenas uma preocupação da questão da enfermidade, era uma questão de higiene, de saúde. Mas com o passar do tempo se torna algo espiritual, algo religioso, e começa agora a impactar toda uma religião. E aquela mulher começa a ser excluída, a ponto de não poder olhar de longe Jesus, não poder estar no meio da multidão, não poder revelar o seu problema. Eu imagino o medo dela, quando ela olha para Jesus e aquela multidão abre, porque ele olha para ela e fala assim: filha minha, foi você que me tocou. O texto fala que ela tremendo, com medo, tremendo, ela fala o que aconteceu. Já imaginou a reação das pessoas ao lado? Aquele que estava aqui do lado foi encostado por ela e ela passou. O que ele iria dizer? Agora eu sou impuro porque eu fui tocado por ela.
Queridos, quando nós temos uma visão religiosa equivocada, nós não conseguimos ver o que Deus quer fazer e o que Deus pode fazer na nossa vida. Nós continuamos a achar que Deus não se importa com a gente, que Deus não se relaciona com a gente e que nós não podemos tocá-lo. Uma visão familiar equivocada. Essa mulher não fala da questão familiar, mas provavelmente pela questão financeira, ela tinha uma estrutura familiar. Ela tinha pessoas que se importavam, pessoas que autorizaram investimento na sua saúde, pessoas que se importavam com ela e de perderam tudo que tinha para poder pagar os médicos daquela mulher. Quando nós temos uma visão familiar equivocada, nós não temos o poder da reação na nossa vida, porque quando um quer reagir, o outro tem a capacidade de puxar para baixo. O outro tem a capacidade de falar dos nossos defeitos, o outro tem a capacidade de apontar os nossos erros, e nós não conseguimos reagir, porque nós temos uma visão equivocada em relação à família, e uma visão social equivocada, onde os padrões definidos pela nossa sociedade são no mínimo questionáveis. E aí nós não queremos assumir um compromisso com Cristo, porque nós queremos olhar a sociedade a ser aceito por ela, e a visão equivocada que nós temos do que é o mundo, do que é o pecado no mundo, do que é uma sociedade perdida, e nós queremos andar igual a essa sociedade. Mas ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Sem ímpeto destrutivo ao esforço positivo. Uma multidão na minha frente. Se alguém me descobrir, vão me apedrejar, vão me lançar para longe. Se eu tocar nesse homem, talvez vão me condenar, porque eu toquei naquele que é santo, naquele que é perfeito, naquele que a multidão quer ouvir. Eu não poderei tocar nele, sem ímpeto destrutivo. Ah, mas outras vezes eu não consegui, outros médicos não me curaram. Sem ímpeto destrutivo na vida. O que eu quero apenas é o esforço positivo. E queridos, reagir é necessário quando, primeiro, quando estamos cientes do nosso momento. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Reagir é necessário quando você e eu sabemos que estamos cientes do momento que nós estamos passando. Há 12 anos, aquela mulher foi detectada com um problema. 12 anos se passaram, o diagnóstico é: está indo de mal a pior. Queridos, nós temos questões familiares, nós temos questões sociais e questões espirituais para resolver. Para que eu possa saber que é necessário reagir, eu preciso entender qual é o momento que eu estou vivendo. O grande problema é que a gente vive de qualquer forma, sem preceito, sem referencial, e nós não temos consciência de como está o nosso casamento. Nós não paramos para avaliar como estão os nossos filhos. Nós não paramos para avaliar como está a nossa vida em meio à sociedade. Nós não paramos para avaliar como está a nossa vida espiritual. Quando eu tenho o diagnóstico que a minha vida vai de mal a pior, em algumas dessas áreas ou em todas as áreas, é o momento ideal de eu entender que eu preciso reagir, que eu preciso fazer diferente, que eu preciso me posicionar. Então eu não posso entender que é necessário mudar alguma coisa, que é necessário reagir, se eu não tiver consciência do momento que eu estou vivendo. É preciso um diagnóstico. Nós estamos indo de mal a pior. Eu ouvi falar de Jesus, eu quero nele a mudança da minha vida. Mas também quando estamos cientes da nossa oportunidade, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ouviu. Tantos outros tiveram as suas oportunidades. Já imaginou o que aquela mulher ouviu? Cego voltou a enxergar. Mudo voltou a falar. Paralítico voltou a andar. Homens que eram rejeitados pela sociedade foram acolhidos por Jesus. Agora chegou o momento dela. Agora é o meu momento. Agora é a oportunidade que me abre agora, é a porta que escancara diante de mim.
chegou o meu momento, chegou a hora de as coisas acontecerem na minha vida. Queridos, nós temos que estar cientes quando surge a oportunidade para cada um de nós, e Deus vai agindo na nossa vida de tal maneira, que às vezes nós não conseguimos entender, mas aí de repente Ele vem e revela ao nosso coração, que a oportunidade de mudança chegou, a oportunidade de recomeçar chegou, porque nós temos ouvido outras pessoas, vindo por trás dele. É então quando eu sei que é a minha oportunidade, eu vou começar a agir de forma intencional. Eu não vou vir à igreja por vir, eu não vou participar de um grupo apenas por participar, eu não quero estar no meio da multidão que comprime Jesus, mas eu quero estar entre aqueles que tocam, aqueles que recebem a cura, aqueles que recebem a libertação, aqueles que têm a possibilidade de recomeçar. Então, se a oportunidade é agora, se Deus abriu essa oportunidade, Jesus está passando por aqui, eu preciso tocar nesse homem, eu preciso encostar nas vestes, porque se eu encostar, eu serei curada. Queridos, se eu apenas tocar nas vestes, movida por convicções de fé. Ah, pastor, o senhor está falando aí, eu estou entendendo que é para mim, mas me ensina a fazer isso, me ensina a ver isso. Aquela mulher nunca tinha conversado com Jesus. O que ela ouvia era história de outras pessoas. Mas o que move o coração dela é a convicção que outras pessoas foram curadas por Ele, as vidas restauradas por Ele. Eu quero também aproveitar a minha oportunidade com esta convicção de fé. Por fim, quando estamos cientes de quem está no controle. Uma das formas que nós deixamos de reagir é porque achamos que nós estamos no controle. Olha o que diz o texto. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Olha o que fala acerca da filha de Jairo. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Queridos, não era a atitude da mulher, mas sabendo que quando ela tocasse nas vestes de Jesus, Jesus cura. Aí aproxima de Jairo e fala, Jairo, vamos prosseguir viagem, vamos para sua casa. Chegando na casa de Jesus, um alvoroço, homens e mulheres chorando, com a notícia que a criança estava morta. E aí a resposta de Jesus é, por que esse alvoroço todo? Ela não está morta, mas ela dorme. Aqueles que choravam, aqueles que lamentavam, riram de Jesus Cristo. Queridos, entender quem está no controle primeiro, a cura não é definida pela multidão. Não é a multidão que declara a cura daquela mulher, mas é o fato de que ela tocou em Jesus, ele deixa claro, senti sair poder de mim, quem curou foi Jesus. O diagnóstico final não é dado por quem não se importa. Aqueles que estavam chorando a morte daquela criança, quando recebem a notícia que ela não estava morta, mas dormia, e iria despertar, ele ao invés de se alegrar com aquela situação, eles riram de Jesus, eles zombaram de Jesus, eles zombaram dos pais daquelas crianças, zombaram daqueles que estavam com Jesus, ou seja, não são eles que dariam o diagnóstico daquela criança. O grande problema nosso é que nós achamos que a multidão vai dar o resultado da nossa vida, e continuamos a viver de forma que a multidão se alegra do jeito que nós estamos vivendo. Mas essa mesma multidão, semelhante àquela que aplaudiu a chegada de Jesus em Jerusalém, é a mesma multidão que depois vai gritar, crucifica-o. A mesma multidão que viu a cura daquela mulher, era a multidão que iria expulsá-la dali, se soubesse que ela estava com hemorragia há 12 anos. Da mesma forma, aquelas pessoas que abraçavam na hora da dor, pessoas que choravam com aquela família, quando recebem a notícia que aquela família seria restaurada, eles riem de Jesus. É isso que acontece quando nós perdemos o foco de quem está no controle da nossa vida.
Nós deixamos a multidão nos direcionar, e nós deixamos aqueles que se alegram quando nós temos a possibilidade de ter a vida transformada, eles vão zombar de nós, vão se alegrar com a nossa desgraça. Mas quando vem notícia boa, eles vêm simplesmente tentar destruir a nossa vida. Aquela criança estava morta, não está, vou ressuscitar. Para quê? A minha vida está assim, mas agora quem está no controle é Deus, vai ser diferente. Que diferente. Eu vou dar diagnóstico da sua vida, dou uma semana para você largar esse Deus. Dou uma semana para você desistir do seu casamento, desistir da sua caminhada cristã. Dou uma semana para você ver que não vale a pena abrir mão de tudo para andar com Jesus. Quem é que está no controle da nossa vida? Aí nós temos que responder a essa pergunta. Quem somos nós em meio à multidão? Apenas os que comprimem a Jesus, mas não o tocam? O que nós vamos ter de recompensa? Teremos apenas histórias de outros para contar. Aquela multidão que comprimia Jesus, volta para casa, contando a experiência da mulher hemorrágica, contando a experiência da filha de Jairo, apenas de outras pessoas. Quem nós seremos no meio da multidão? Pessoas que vão ver Deus agindo em vida de outras, apenas para contar o que Deus faz em outras vidas, ou nós seremos, talvez, os que questionam aquilo que Jesus diz fazer? Tornaremos apenas questionadores do agir de Deus. Vai ressuscitar essa criança? Jesus, a multidão está tocando o Senhor. Como que a gente vai saber quem que tocou o Senhor, quem recebeu a cura? Quem nós seremos em meio à multidão? Os questionadores do que Jesus diz fazer? Mas podemos ser os que tocam com convicção. Experimentaremos a transformação na nossa vida. Nós podemos ser aqueles que tocam Jesus. Assim como a filha de Jairo foi tocada por ele, assim como a mulher hemorrágica tocou em Jesus. A recompensa que nós teremos é que nós iremos experimentar a transformação. Nós não iremos contar a história de outras pessoas, nós não iremos questionar o que Deus pode fazer, mas nós iremos experimentar na nossa própria vida. E ele disse, Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, e o texto termina dizendo, mandou que alimentasse a criança. Maior prova de vida do que essa? Dá comida para a criança. Mostra para aqueles que riram que a criança está viva. Mostra para aqueles que rejeitaram você durante 12 anos. Mostra que você está livre do teu mal. A mulher e Jairo, apesar de suas diferenças, tiveram as mesmas convicções de fé e, ao compreender a necessidade de reagir, experimentar a transformação de suas histórias. Queridos, nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Mas nós temos também aonde é a nossa hemorragia, nós temos também aonde é a nossa dor, aonde nós perdemos o controle da situação, porque agora é alguém, uma outra pessoa, um membro da família, que está enfrentando a dor. Nós perdemos o controle, nós sofremos as nossas hemorragias, mas não importa as nossas diferenças. O que importa é a nossa mesma convicção de fé e a compreensão que nós necessitamos reagir, para que possamos experimentar as transformações que Deus pode fazer na nossa história. Ele fez na história da filha de Jairo, Ele fez na mulher de fluxo de sangue, e Ele quer fazer na sua e na minha. Eu quero convidar você a falar com Deus, queridos, a falar com esse Deus que se importa com a gente, esse Deus que permite você estar no meio da multidão e apenas comprimi-lo, mas permite também você poder tocá-lo e experimentar da mudança que Ele gera na vida de cada um de nós.
Pai, com o pedido que eu quero fazer ao Senhor, ó Deus. Não permita, Pai, que nós sejamos apenas no meio da multidão que comprime o Senhor, ó Pai. Mas que o Espírito Santo do Senhor mova no nosso coração, ó Deus, em direção a Cristo Jesus. Que as nossas dores, os nossos medos, as nossas hemorragias, ó Deus, tudo aquilo que nós perdemos o controle, não nos afaste do Senhor, mas que nos direcione ao Senhor, ó Deus, para que experimentemos a novidade de vida. Que seja, ó Deus, uma reação consciente, uma reação direcionada pela fé, direcionada por aquilo que o Senhor pode fazer e quer fazer na vida de cada um de nós, ó Pai. Não nos permita sair daqui contando história de outros, ó Deus. Não nos permita sair daqui zombando, Deus, daquilo que o Senhor diz fazer, mas nos permita sair daqui tocando nas vestes de Jesus, sendo curados, perdoados, transformados, restaurados, ó Deus, andando agora na presença do Senhor, ó Deus, sem a vergonha de andar em meio à multidão, sem o medo de ser julgado, condenado, criticado, porque agora nós somos sarados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, agora nós somos do Senhor e podemos andar em novidade de vida, ó Pai. Ó Deus, nos dá consciência do nosso momento, nos dá consciência das oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós, de restaurar nossa comunhão com o Senhor, ó Pai, e nos ensine a aproveitar esta oportunidade, e nos ensine, Deus, não andar no meio da multidão apenas observando, mas nós queremos, como Jairo, nos prostrar diante do Senhor, nós queremos, como aquela mulher, andar, a Deus, em meio à multidão, mesmo com toda a discriminação que ela poderia sofrer, mas tocar no Senhor, ó Pai, restaura a nossa vida, e nos dê, Deus, a consciência que reagir é uma necessidade na nossa vida, para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém e amém e amém.